Olá, pessoas queridas. Aqui hoje tem uma pessoa que acordou atacada. Hoje eu acordei com uma sensação assim de uma revolução, de uma mudança que eu acho que tem a ver com essa onda aí do mago que a gente tem nela, com essa mudança de ano do Tzolk'in, mas principalmente com uma sensação de que a gente precisa fazer alguma coisa para acabar com a colonização trevosa que a gente está vivendo. Vou explicar. Que é uma colonização trevosa? Lembra quando teve todas as colonizações, assim, né? O Brasil foi colonizado por Portugal e assim foi, um monte de lugar. A ideia aqui é a gente pegar a ideia da colonização. E a gente pegar a ideia da colonização no sentido de que hoje existe uma colonização trevosa acontecendo com todo o planeta. A gente está sendo modificado, a gente está sendo colonizado por forças que querem ver a gente ruim, mal, doente, sem luz, sem brilho, sem força e principalmente sem amor. Forças que querem nos separar, forças que querem que a gente fique completamente distante da nossa natureza e da natureza mãe, porque se a gente está longe da natureza mãe, a gente se desconecta da nossa natureza. E é por isso que hoje eu vim num dia que normalmente eu não gravo vídeo, nós estamos em pleno sábado à tarde, daqui a pouco eu preciso sair para encontrar uns amigos, mas eu não podia deixar de passar aqui para contar para vocês isso que foi tão importante hoje que eu acordei com essa sensação. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. E aí eu escrevi um texto, que eu vou ler o texto para vocês. É um texto relativamente grande, não grande, mas eu vou ler, e isso, ler é sempre uma coisa mais chatinha, mas eu quero que vocês sintam esse texto. E eu quero que vocês entendam esse conceito de colonização trevosa antes de eu ler o texto. Por que eu estou falando disso? Essas coisas separatistas que cada vez mais acontecem, né? Tantos grupos, tantas religiões brigando, grupos de pessoas brigando, cores entre pessoas brigando, isso tudo vai fazendo com que a gente vá ficando cada vez mais apartado do todo. E o todo não tem essas separações. O todo pega o diferente e explora essas diferenças com gratidão, com alegria, com, sabe, de ver uma coisa que é diferente e de incluir aquilo que é diferente. Por que eu acordei tanto com isso hoje? Não faço a menor ideia, de verdade. Eu sei que ontem à noite tiveram uma conversa comigo de que algumas coisas iam mudar em mim, mas eu não imaginei que fosse tão rápido e nem tão impactante quanto foi como eu acordei hoje. É como se, de alguma forma, e aí eu acho que por isso que eu acho que tem a ver com essa onda do mago que eu falei há 2 vídeos atrás, está despertando em mim quem eu verdadeiramente sou. E eu sei que o meu papel aqui é ajudar você a despertar quem você verdadeiramente é, a luz que você é, a força que você é, o poder que você tem. E para fazer isso, eu preciso hoje criar aqui um movimento. É um movimento de como se fosse uma revolução. A palavra não é revolução, não pega muito as palavras, mas pega o sentido do que eu estou querendo dizer. Que seria uma revolução contra esse colonialismo trevoso que a gente está sofrendo. Que o povo trevoso mexe os pauzinhos, né? Mexe as cordinhas e a gente já sai fazendo tudo que eles querem que a gente faça. E eu tenho falado muito em consciência, eu tenho falado muito em escolha por causa disso. A gente precisa começar a acordar. A gente precisa sair dessa manipulação trevosa que a gente está vivendo e entrar para dentro. Enxergar dentro de nós quem a gente é, o que, que a gente quer da nossa vida, o que, que a gente realmente está buscando dentro da gente. Porque a gente não está vivendo o que a gente realmente gostaria. É o que eu falei no vídeo passado. Quando a gente começa a ser quem a gente não é, a gente passa a criar a realidade que a gente não quer. E hoje, se você olhar em volta de você, você vai ver que tem muita gente que não está criando a realidade que quer e principalmente que não está sendo quem é. Sabe? A gente está sendo muito manipulado, a gente está sendo muito conduzido por como se fosse uma massa de, como se fosse uma manada indo para o abatedouro e está todo mundo indo, está todo mundo nem olhando para o lado para ver o que está acontecendo. Vamos, né? Tá todo mundo indo ali, eu vou junto. Não sei o que que é não, mas eu vou. E chega lá é um abatedouro, e você tá indo, sabe? Como diz a Lucilena Galvão, né? A professora Lucilena Galvão,
A gente precisa, já que está indo para o abismo, já que está indo para o abatedouro, ir mais devagar, né? Vamos desacelerar pelo menos? Não é uma ideia muito boa a gente ir para o abatedouro correndo. Então, vamos olhar para dentro, vamos ver o que que a gente está escolhendo. De tudo isso que a gente está vivendo, o que que foi escolha consciente sua? De tudo que você passa na sua vida hoje, que você reclama e acha que não tá bom, tudo foi atraído por você, né? Disso a gente já sabe. A vibração que a gente está, a gente atrai. Então, se tudo que você está vivendo foi atraído por você, o que que você pode fazer para parar de atrair o que você não quer? Começar a atrair o que você quer e não o que você não quer. Esse ponto é muito importante da gente ter essa clareza. E o mais importante da gente ter essa clareza, o mais importante da gente enxergar isso, é a gente enxergar esse colonialismo, essa, esse processo de colonização trevosa que está acontecendo com a gente. Porque, gente, antigamente, os portugueses chegaram no Brasil, todo mundo viu, né? Os índios estavam lá, eles viram os portugueses chegando. E os outros lugares que foram colonizados, as pessoas chegavam, colonizavam, e quem estava lá via a colonização acontecendo. Mas aqui, nesse mundo que a gente vive hoje, essa força é invisível. Essa força não está nos olhando no olho e falando que a gente tem que fazer ou deixar de fazer. Ela está nos induzindo a fazer coisas que a gente não quer fazer. Ela está nos induzindo a ser quem a gente não quer ser. E com isso, o planeta todo está ficando esquisito. A energia está ficando toda esquisita. E qual que é a forma que a gente consegue fazer para sair disso? É cada um de nós ir acordando e percebendo e despertando que a gente está sendo manipulado por uma força trevosa. Igual eu já falei em alguns outros vídeos, as trevas não chegam na luz. A luz chega e ilumina as trevas, então vamos acender a nossa luz. E isso hoje é um convite para uma revolução mesmo. Vamos acabar com essa ideia estranha de que a gente pode ser colonizado pelos trevosos, de que a gente pode ser manipulado, induzido e formatado para ser quem a gente não é. Para a gente esquecer quem é a nossa força, esquecer o nosso poder, esquecer o nosso brilho, esquecer a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de ampliar. E a gente não vai lutar contra nada que é trevoso. A gente não é bom de ficar brigando contra quem é, né, quem é forte, quem a gente não está vendo, mas a gente reforça a nossa consciência. A ideia não é a gente lutar contra eles, é a gente reforçar a nossa consciência, as nossas escolhas, a nossa luz, a nossa força. Porque quando a gente está nesse lugar de força, de luz, de poder, de amor, a gente não é mais manipulado. Então, eu quero ler para vocês esse texto que eu trouxe, que eu escrevi isso tudo hoje de manhã, assim, numa fluência que eu acho que não fui eu que escrevi, e eu quero que vocês reflitam. E quero que vocês passem esse vídeo para todo mundo que vocês acham que podem se fazer, né, pode reverberar, pode ressoar esse vídeo. A gente fazer esse movimento de ampliar essa força da luz para a gente começar a combater essas trevas. A gente parar de ser manipulado por aquilo que a gente não quer. Da mesma forma de a gente parar de criar realidades que a gente não quer, né? Eles manipulam, a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer, a gente cria realidades que a gente não quer. Se a gente muda a nossa consciência, a gente muda a nossa realidade, a gente para de ser colonizado, para de ser atraído por essas coisas que não têm a ver com a gente, sabe? A gente é luz, a gente não tá aqui, sabe? Para fazer essas coisas esquisitas, para ouvir coisas esquisitas, para ficar indo rápido em direção ao abismo mais próximo, para abatedouro. A gente está aqui para fazer diferença e a natureza está ali para nos oferecer isso o tempo inteiro. Ela nos mostra como fazer. E esse é o papel da interna alquimia, né? De tudo isso que a gente está fazendo aqui, esse é o grande papel. A gente fazer diferença aonde a gente estiver. A gente ter essa interna transformação, essa alquimia que vai fazer com que a gente seja mais consciente de quem a gente é e do que a gente pode fazer com a nossa força. Esse é o convite de hoje. E por isso eu estou pedindo, espalha esse vídeo para todas as pessoas que vocês acham que pode fazer sentido esse vídeo chegar. Então, eu vou ler o texto, mas eu vou comentar umas coisas no meio. Não sai daí, porque isso é muito importante.
Gente, eles não têm noção do gás que está aqui hoje. Para nos libertarmos da escravidão das forças trevosas que regem o planeta, precisamos libertar nossa consciência de quem somos verdadeiramente. Nos consideramos menos do que somos porque fomos condicionados a não nos ouvir, não ouvir o nosso corpo, não validarmos as nossas experiências. A nossa referência sempre está fora de nós, e com isso a gente vai cada vez mais nos desconectando do natural e ficando mais no automático, no que o outro espera de nós. E esse outro pode ser um outro pessoa ou pode ser outro essas forcinhas que ficam aí manipulando, tá? Acreditamos ser galinha, feitas para ciscar no terreno, no terreiro, que é seguro. A prisão começa a se tornar confortável e nos desconectamos da águia que nos habita. A necessidade de sermos civilizados nos torna autômatos e presos a regras sociais que não nos cabem e nos mantém marionetes das forças trevosas. Somos condicionados como os colonizados antigamente, que começavam a acreditar nos colonizadores que não valiam nada e que aqueles colonizadores é que sabiam o que era o melhor para eles. A despeito do que a sua ancestralidade acreditava que era real, através do seu corpo, das suas emoções, através da sabedoria da sua natureza e da natureza mãe. As diferenças não são vistas como riqueza, e sim como algo a ser banido, e que acreditamos que tenho que mudar isso em mim, né, em aspas, a gente acredita que a gente tem que mudar tudo em nós para a gente ficar igual a todo mundo. Porque se a gente for diferente, a gente vai ser banido. Quando, na verdade, as nossas diferenças são as nossas riquezas. E assim, o processo de colonização trevosa vai tomando conta do planeta. Claro que precisamos ter trabalho para transformar esse humano que nós somos. Nós não somos perfeitos, nós não somos maravilhosos, nós temos que fazer um trabalho de autoconhecimento, de transformação interna, como todos os meus cursos, meu trabalho como atendendo, tudo encaminha para isso. Mas para a gente ser quem a gente nasceu para ser, e não o que querem que a gente seja. Toda colonização significa um ato de grande violência. Representa a submissão ao externo daquilo que o interno tem como base, verdade e solidez. Somos obrigados, a princípio, a deixarmos nossas certezas, nossas culturas, nossa ancestralidade, nossa forma de lidar com a vida, que vem das nossas origens, para aceitar culturas, padrões mentais, éticos e etc., que em outro momento a gente nem cogitaria aceitar. Mas aquilo vai sendo incutido ali todos os dias e de uma forma muito sutil, a gente vai trocando os nossos valores e aceitando coisas que seriam inaceitáveis para nós. E é por isso que eu tenho falado tanto, mais tanto das questões de escolha, de consciência, de presença, de saber, de estar na natureza, porque quando você está conectado com a natureza, você está conectado com você. E quando você está conectado com você, você sabe o que que você quer e não mais o que que o outro gostaria que você quisesse, ou fizesse, ou fosse, ou seja lá o que for. Entende a riqueza que é a gente poder escolher e saber? Entende a liberdade que nos traz a gente poder ser quem a gente nasceu para ser? E não o que alguma coisa que a gente não sabe nem o que está regendo tudo isso quer de nós. As nossas escolhas precisam vir de um lugar mais interno, senão nós não vamos construir a nossa história. Continuaremos repetindo histórias dos que vieram antes, mantendo o campo sistêmico cada vez mais denso e difícil de ser alterado. Quem tem consciência de tudo isso pode ir mudando em si esses aspectos, recriando a sua realidade mais alinhada com a sua verdade interna. E a partir daí, de cada um ir se transformando, conseguimos mudar essa enorme teia planetária e sair dessa colonização trevosa que hoje vimos o tempo todo, que vem vindo acontecendo, né? O tempo todo. Voltar a fazer escolhas e tomar decisões que constroem a nossa história. Você tomar consciência das suas escolhas
ter liberdade de fazer escolhas que estejam alinhadas com quem você quer ser e não com o que esperam essas forças esquisitas que estão nos regendo hoje. Você assumir a rédea da sua vida, do que você quer para você e parar de ficar seguindo modismo, coisinhas que os outros falam que é legal. Quem é você? O que você quer da sua vida? Que realidade você quer criar? As coisas que você está fazendo hoje estão alinhadas com essa realidade que você quer criar? As coisas que você está fazendo hoje têm ligação com isso que você está trazendo, que você quer trazer para o mundo? As coisas que você faz hoje, as coisas que você pensa, as coisas que você sente hoje, estão alinhadas com a vida que você está querendo criar para você? Percebe a força disso? Essa é a força que eu falei que eu poder para hoje. Sabe assim, vamos mudar esse jogo. Vamos sair desse lugar. Esse lugar de ser manipulado não está cabendo mais, não está me cabendo. E eu acho que não está te cabendo não, senão você não estava aqui. A partir dessa colonização que a gente está vivendo, a gente está acabando criando cada vez mais doenças, que são doenças novas, né? De uma forma geral, ou pelo menos ampliando demais, tem mais gente doente do que gente saudável, se a gente for olhar em volta hoje. E para mim, essas doenças são uma forma da nossa essência gritar assim: oh, não é por esse caminho que eu quero seguir, não sou. Baixando uma mineira aqui agora. Bem mineiresa aqui. Sai desse lugar, vai para o seu lugar, ocupa o que é seu, para de se apequenar e vira quem você nasceu para ser. Essas doenças, para mim, são um chamado da essência falando isso. Vamos, presta atenção, olha para onde você está indo e vê o que você quer da sua vida e começa a criar em direção ao que você quer e não ao que você não quer. Então, essas doenças modernas, tão espalhadas, tão disseminadas como tem acontecido, né? Porque às vezes tem doenças que são antigas, mas que estão tomando uma proporção de pessoas adoecendo que não está muito normal. E aí, para mim, isso é uma forma da nossa essência nos mostrar que a nossa rota está distorcida e que valores mais essenciais precisam ser resgatados. Sabe aquela historinha que tem até um texto do Rubem Alves falando da história da galinha e da águia? A águia que foi criada no galinheiro como galinha e que o naturalista vê aquilo, pega aquilo e vai soltar a águia não voa, não voa, até que ela olha para a luz do sol. Quando ela olha para o sol, ela lembra da luz que ela é e da força que ela tem dentro, e ela voa, e é um momento assim de cada vez voar mais alto e cada vez ir mais longe. Ou a história do patinho feio, que foi uma história que eu identifiquei a vida inteira, porque eu nunca consegui me encaixar muito nas coisas, então eu sempre me achei meio patinho feio. O patinho feio, que quando ele olha, ele descobre que ele, no fim das contas, alguém conta pra ele que ele é o cisne, eu não lembro exatamente da história, mas eu sei que no fim ele não era o patinho feio, ele era o cisne, ele era muito além daquilo. E aí ele brilha e ele toma posse da força dele. É isso, sabe? O convite hoje é isso. Toma posse da sua força. Toma posse da luz que você é. Toma posse de quem você nasceu para ser. Esse ponto, gente, isso está. Hoje isso acordou assim, muito gritante em mim. A gente precisa evocar dimensões profundas da nossa essência, que são indispensáveis para a gente sair dessa condição, tanto do patinho feio quanto da galinha, e assumir a força que a gente é. E esse é o trabalho da interna alquimia. E olha que interessante, quando eu escrevi isso hoje, é que eu reparei que interna alquimia, IA, é a mesma inicial da inteligência artificial. E olha como que a interna alquimia, ela faz o movimento de nos tirar dessa coisa da inteligência artificial. Não da inteligência artificial do computador, que a gente pode usar a nosso favor e tal, mas dessa inteligência artificial que domina hoje a vida, que domina hoje o planeta, que nos faz ser cada vez menos. Como se a gente não tivesse poder, como se a gente não tivesse nenhum saber ancestral, como se a gente não tivesse nada em nós que valesse a pena ser conservado para poder seguir o que é o padrão, o valor e as coisas de outras ideias que não tem nada a ver com a gente. A interna alquimia, ela está aqui para transformar isso. Esse é o papel desse canal, esse é o papel, meu papel aqui, despertar você para a luz que você é, para a força que você tem e para quem você nasceu para ser. Por isso, todos os meus cursos caminham nessa direção. Tirar de você de onde, daquilo que você não é,
para se você achar quem você é. Assim como os atendimentos, assim, tudo que eu faço aqui, assim como aquele manual lá das plantas e dos cristais que fala tem, né? Tem a fala das plantas e dos cristais para mim. Quem não sabe dessa história, vai lá atrás nos vídeos lá no começo que vocês vão entender. E trazer à tona você, as pedras e as plantas. Naquela época já traziam isso. Bem à tona quem é você. Deixa você aparecer. Deixa você ser quem você nasceu para ser. Precisamos ter esperança de que somos mais do que isso e que o que vemos no mundo pode ser transformado a partir de nós, de quando nos conhecermos como cisnes ou como águias. Porque quando a gente se reconhece como cisne ou como águia, a gente está permitindo às outras pessoas à nossa volta que também se assumam como cisnes ou como águias. E aí a gente pode ir longe, porque essa teia, lembra que eu sempre falei disso? A gente tem uma teia. Cada vez que uma pessoa dessa teia aqui, tá todo mundo interligado. Então, um pernilongo tentando me morder no meio da teia. Tenho tudo aqui interligadinho. Se uma pessoa nessa teia mexe aqui, toda a teia mexe. Se eu mudo quem está em volta, que vai mudar quem está em volta, que vai mudar quem está em volta. E é igual eu falei também há 2 vídeos atrás. Não é falando, é sendo. A nossa missão aqui não é o que a gente veio fazer, mas quem a gente veio ser. A nossa missão passa muito mais por uma vibração, por uma sintonia, do que por uma ação. Porque eu posso falar um tanto de coisa, eu posso ficar aqui fazendo um tanto de coisa bonita e não ter essa essência lá dentro. E é resgatar essa essência que faz com que a sua essência sendo resgatada, você transborde. E quando você transborda, você chega mais longe. Igual a água quando transborda do copo e molha tudo, a gente pode molhar tudo, a gente pode transbordar essa nossa essência para mais pessoas. E quando mais pessoas têm contato com isso, mais elas transbordam, mais longe essa teia vai expandindo. Todos temos essa essência mais profunda e mais forte do que o que vemos do lado de fora. Alguns mais entulhados de conceitos externos, mas se buscar na essência, lá no fundinho, acha a luz que está lá dentro. E esse é o caminho da alquimia verdadeira, que nunca buscou o ouro do metal, né? Vocês sabem, o alquimista não estava ali para fazer o chumbo virar ouro. Ele estava fazendo aquilo que a nossa sombra virasse a nossa luz, que aquilo que era ouro em nós aparecesse, que o ouro da nossa consciência, que pode transformar vidas, pudesse aparecer e pudesse brilhar. Precisamos nos desafiar a encontrar esse ouro em nós. Para isso é esse convite aqui hoje. Vamos encontrar esse ouro em nós. Termos os pés no chão, mas os olhos lá no alto, conectados com aquilo que nós somos verdadeiramente, para os seres cósmicos que nós somos, porque nós não somos só essa casca humanoide que está aqui, que todo mundo está vendo. A gente é muito mais que isso. E, na verdade, quando a gente vem para cá, a gente vem com essa casca humanoide para mudar essa consciência do que está em volta e a gente se libertar e libertar outras pessoas para que elas possam crescer e ser quem nasceram para ser. E assim a gente vai conseguir ter liberdade para poder fazer diferente, para poder escolher consciente, para ter mais vida, para ter mais conexão com quem a gente é e a gente se sentir bem com a gente. Porque enquanto a gente está sendo o que a gente não é, a gente não consegue se sentir bem com a gente. E é esse convite que eu quero hoje fazer para vocês, que vocês levem isso para mais pessoas, que vocês espalhem esse vídeo assim, longe, mais longe, porque eu quero muito que muitas pessoas escutem que a gente pode fazer essa diferença. Porque se você mudar, você vai mudar muitas pessoas ao seu redor caladinhas, só no transbordo. E a gente ser esse canal de comunicação do alto com aqui. A gente ter os pés fincados aqui com a árvore, que finca a raiz lá no solo, mas que busca a consciência lá do alto e permite que essa energia desça e chegue lá na terra. Isso é o convite de hoje. E eu peço muito para vocês, levem isso para mais longe e façam em vocês essa perguntinha, assim, façam para vocês essa perguntinha. Quem você nasceu para ser? É isso que você está manifestando?
Ou tem alguma coisa aí que pode mudar? Tá faltando essa águia ou esse cisne virem à tona. Quem que vocês são hoje e quem que vocês nasceram para ser. Tá perto? Tá congruente? Tá coerente uma coisa com a outra? Porque se não tá, começa a buscar lá no fundo, porque essa é a ideia desse momento que a gente está vivendo, dessa onda do mago, de toda a transformação que esse calendário maia, né, que esse ano novo que começou pelo calendário maia está chamando. Gente, é muito doido, porque isso já faz parte. É só a gente abrir para deixar chegar e parar de se entulhar de coisas que não fazem parte de nós. Essa energia está disponível. Se abre para ela, recebe ela, deixa ela chegar em você de uma forma que te transforma e que você se permita ser a águia ou o cisne ou outro bicho que você quiser ser, mas que não seja nada que rasteje. Pode ser borboleta, pode ser o que for, mas que não seja uma coisa que rasteja e que fica pequena. Deixa brilhar. Pare de se apequenar. Você já é suficiente. Você só precisa acreditar nisso e deixar isso brilhar. Ok? Espalhe esse vídeo. Está na Interna Alquimia. E aqui a gente fala dessas coisas. Gratidão e até o próximo vídeo.